Boa noite, queridos concurseiros. Estamos aqui para mais uma análise de edital. Desta vez vamos analisar o edital da Universidade de Brasília. Para quem não me conhece, sou o professor Wesley. Show de bola? Então, análise de edital para vocês completo das disposições preliminares. Para vocês terem uma ideia, eu costumo pegar o edital e seguindo ponto por ponto. Tem o ponto 1, ponto 2, ponto 3, que é esse aqui. Ó. Por exemplo, o primeiro, das disposições preliminares. Aqui, das disposições preliminares. Aí eu vou seguindo, porque fazendo isso, eu contemplo todo o edital, tá? Não gosto dessas análises que a galera faz, que é superficial e foca só em determinado ponto do edital. Não, eu gosto de fazer análise, pelo menos essa análise aqui inicial completa, lá no final que eu vou focar mais em dois cargos, porque são cargos que eu tenho familiaridade, eu consigo falar com mais facilidade. Tá? Eu, por exemplo, sou formado em administração, consigo falar melhor do cargo de administrador. Já não consigo falar tão bem do cargo de biólogo, entenderam? Mas essa parte inicial, que não envolve os conhecimentos de cada cargo, eu costumo deixar bem amplo. Então, sem mais delongas, a banca é a Sebrasp, né? A nossa querida banca Sebrasp. E a UNB. Né? Acredito que todos já conheçam, mas eu trouxe aqui uma conceituação que está no site da banca, ou no site da UNB. A UNB é uma universidade transformadora com a missão de produzir, integrar e divulgar conhecimento, formando cidadãos comprometidos com a ética, a responsabilidade social e o desenvolvimento sustentável. Essa é a Universidade de Brasília, cuja trajetória se entrelaça com a história da capital do país. Show de bola? É uma universidade. E que uma universidade, uma faculdade faz? Ministra cursos, disponibiliza cursos, ok? É lógico que a UNB é uma universidade gigante, né? Não é só de cursos que vive a UNB, né? Tem ensino, pesquisa, extensão, tem todo um arcabouço gigante. Agora vamos falar dos cargos, né? Cargo de nível superior e cargo de nível intermediário. Né? Nós temos administrador, arquiteto, auditor, biólogo, contador, engenheiro agrônomo, engenheiro na área de produção e área elétrica, farmacêutico, médico na área de trabalho, produtor cultural, técnico em assuntos educacionais, tecnólogo na área de produção audiovisual e tecnólogo na área de sistemas de telecomunicações. Nível intermediário, nós temos assistente de administração, os técnicos de laboratório da área de análises clínicas e área industrial, técnico de tecnologia da informação, né, o TI, e o técnico em contabilidade. Show? Destaco aqui os cargos de administrador e assistente em administração. Administrador porque tem muitas vagas, né, assim como o cargo de assistente em administração, e ambos são os cargos que eu tenho mais familiaridade de falar. Né? Sou formado em administração e também atuo no Instituto Federal nessa área de administração, na área de assistência. Incentivo à qualificação, nosso famoso IQ. Então, quando você passar no concurso da universidade ou de um Instituto Federal, você vai se deparar com essa tabela, né, e vai perceber que nós temos aqui percentuais de incentivo à qualificação. Universidade e Instituto Federal, eles privilegiam muito, essa é a palavra que eu estava procurando, privilegiam muito quem tem ascendência, quem cresce dentro da carreira acadêmica, né? Você entra com nível médio, você fala superior, especialização, mestrado, doutorado, e essa sua caminhada acadêmica é recompensada por incentivo à qualificação.
Então, a instituição ela te incentiva a se qualificar. Como? Dando uma bonificação em cima do seu salário. Ok? Exemplo, você entrou como nível médio, né? E você fez uma graduação ou você tem uma graduação. Você recebe um percentual de 25% em cima do seu salário base, que, colocando em reais, fica R$ 750. Ok? Aí você fez a graduação, depois você fez a especialização, né, de 360 horas. Já aumenta, vai para 30% e você vai receber 908. Lembrando que isso aqui não é cumulativo, tá? Não é que você recebe 700 mais 900, não. Você recebe 757 pelo nível médio. Quando você faz a especialização, você recebe mais 5%, tá? Não é que você recebe 908 mais 757, não. É só a diferença. Tá, então você entrou como nível médio, né? Entrou como assistente em administração, aí você fez a graduação, fez a especialização, depois você fez o mestrado. Com o mestrado já é 52% e o seu incentivo já vai para 1.575. Você não se contentou e quis fazer o doutorado. E olha que você entrou como nível médio. Você já vai receber 2.752 de incentivo à qualificação. Show de bola? Entenderam? Fiz aqui o exemplo do cargo de assistente em administração. Das vagas, né? Tá aqui todas as vagas, o destaque é para o cargo de administrador. Aqui são as vagas imediatas, aqui é cadastro de reserva. Administrador são 20 vagas imediatas e 56 de cadastro de reserva. O contador são 3 imediatos e 14 de reserva. Técnico em assuntos educacionais são 15 imediatos e 48 de reserva. E o cargo mais concorrido, sem sombra de dúvidas, assistente em administração, 200 vagas imediatas e 400 vagas no cadastro de reserva. Show de bola? 12 de TI imediata e 42 de reserva. 7 de contabilidade e 29 de imediatas. Ok? Os demais são uma ou duas vagas. Veja aí qual é o seu cargo, veja aí qual é a sua cota, né? Se é ampla concorrência, se é PCD, se é PPP. Lotação. Ó, poderão ser lotados em qualquer unidade a ser definida discricionariamente pela universidade. Então, você faz o concurso, ó, para a UNB, para a Universidade de Brasília. Você não faz o concurso para o Camp de Ceilândia. Não, você faz o concurso para a UNB e a UNB vai decidir para onde vai mandar você. Tá? Muitos candidatos não gostam desse tipo de estrutura de prova, mas tá aí. A banca trouxe, a banca, né, e a instituição trouxeram nesse formato, não tem o que fazer, tem que aceitar. Então, dentro dessa situação, existem 4 campos da universidade: Ceilândia, Gama, Planaltina, Asa Norte. Você pode ser lotado em qualquer uma dessas. Além dessas, tem as unidades deslocadas, né? Fazenda Água Limpa, hospitais veterinários de pequeno e grande porte. Então, aqui está o macro de onde você pode ser lotado caso você passe nesse concurso. Das reservas de vagas, né? Todo edital tem as reservas de vagas obrigatórias. Obrigatórias, né? Elas estão em leis, ok? Ó, das vagas destinadas aos candidatos com deficiência, mínimo de 5% serão providas nesse concurso. Quem se candidata à vaga de candidato com deficiência passa pela avaliação biopsicossocial, né? Que vai avaliar ou verificar a existência de deficiência que o candidato declara no momento da inscrição do concurso. Tá? Então, se eu declaro uma deficiência, a avaliação vai verificar, vai analisar se realmente eu tenho essa deficiência. E o mesmo acontece para as vagas destinadas às pessoas negras, que terão 20%, 20% das vagas serão providas. E quem se declara pessoas negras, né, passará pelo procedimento de heteroidentificação.
serão convocados para o procedimento de identificação os candidatos que se autodeclararam negros, ou seja, você vai passar por uma banca e essa banca vai analisar a sua autodeclaração, ok? Então, fique atento aos prazos, aos pré-requisitos, tanto das pessoas com deficiência quanto para as pessoas negras. Das inscrições do concurso público, nós temos aqui as taxas, né? Nível superior, R$ 112,30 e médio, R$ 66,40. Período de inscrições importante, né? Importante. Do dia 11 ao dia 30 de abril. Tá? Praticamente aí 20 dias, né? 19 dias de inscrição. Lembrando que é o horário de Brasília. Fique atento. Possibilidade dos procedimentos para a solicitação de isenção de taxa de inscrição. Nós temos duas possibilidades. A primeira é o CAD único, quem está inscrito no CAD único, e a segunda é doador de medula óssea. Ok? Dos procedimentos para a solicitação de atendimento especializado de uso de tecnologias assistivas e de adaptações razoáveis. Deixa eu só verificar aqui uma coisa para não... Tá, ok. Vamos lá. Vamos continuar. O candidato que necessitar de atendimento especializado, adaptações razoáveis ou tecnologias assistivas para a realização das provas deverá solicitar, né? Basicamente é o que vai falar o edital. Então, se você precisa de uma prova ampliada, se você precisa de transcrição da sua prova, ou se você precisa de acompanhamento, você tem que solicitar, tá bom? Fique atento que tem prazo para isso. Agora, a estrutura da prova para o nível superior e o nível intermediário, exceto para os cargos de análises clínicas e área industrial. Então, a prova é constituída de 3 provas: objetiva, né, P1, objetiva P2 e a discursiva, que é a P3. A P1 é os conhecimentos básicos, 50 questões. A P2 é conhecimento específico, 70 questões. E a P3 é a discursiva sobre conhecimentos da atualidade. Tá ok? Show? Totalizando 120 questões. Aqui embaixo é somente para os cargos de análises clínicas e área industrial. É o mesmo formato, que muda é a prova P3, que é a prova de desempenho teórico prático. Vamos ver agora o horário das provas. Bom, provas objetivas e discursivas para nível superior terão duração de 4h30 e serão aplicadas no período da manhã. Provas objetivas e discursivas para o cargo de nível intermediário serão 4h30 no período da tarde. Show de bola? E para o cargo de análises clínicas e área industrial, 3h30 no período da tarde. Das provas objetivas, né? São 120 questões de 120 pontos, né? Cada questão vale 1 ponto, naquele formato que a gente já conhece da banca, certo ou errado. Lembrando que, se você acerta, você tem um ponto positivo; se você erra, você tem um ponto negativo, tá? Aquele formato que o pessoal não gosta. Deixa eu ver aqui, ó. E 0 ponto caso não haja marcação ou marcação dupla. Então, muita gente usa a estratégia de, quando não sabe ou está indeciso sobre a resposta, deixa em branco. Por quê? Porque a banca penaliza o seu erro. Exemplo: são 120 questões, eu resolvi. Essa aqui é uma situação hipotética, tá? Até utopia falar isso, que eu acho difícil. Então, eu acertei. Eu resolvi e acertei 100 questões. E eu resolvi e eu errei 20 questões. Né? Então, 120 questões resolvidas, acertei 100 e errei 20. O que a banca faz? Ela pega essas 20 que você errou e ela penaliza você. Ela tira as 20 das 100. Tá? Seria muito bom se você ficasse com 100. Não. Ela diminui dos seus acertos, ou seja,
Você ficou com 80 pontos líquidos. Entenderam? Por isso que fala uma positiva, né? Um ponto positivo, um ponto negativo. O negativo é porque, além do erro, ela vai penalizar nas que você acertou. Show de bola? E a estratégia de deixar em branco é assim. 100, eu acertei. 10, eu fiquei em dúvida, deixei em branco. Tá? E as outras 10, eu errei. 120 questões resolvidas. O que, que vai acontecer? Essas aqui em branco não será penalizado, porque ela vale 0, ó, 0 ponto. Né? Então, eu vou pegar as 10 que eu errei e a banca vai diminuir das 100 que eu acertei. Eu vou ficar com 90 pontos líquidos. Show de bola, entendido? É estratégia. Tá? Tem que ter estratégia na banca Sebrasp. Será reprovado na prova objetiva e eliminado do concurso, né, se você não se enquadrar nesses pré-requisitos. Você tem que tirar nota, melhor, se você tirar, né, nota inferior a 10 na prova P1, tem 50 questões, você será eliminado. Se você tirar nota inferior a 21 na P2, que tem 70 questões, você será eliminado. E se você tirar nota inferior a 36 no todo das 120 questões, você também será eliminado. Então, não basta você tirar 10 na P1 e 21 na P2. Por quê? Porque aqui ó, dá 31. Você não ser eliminado nesses dois pré-requisitos, A e B, mas você seria eliminado no C, porque o C fala que você tem que tirar 36 no todo da prova objetiva. Show de bola? Entenderam? Fique atento a isso. Da prova discursiva, né, exceto para aqueles cargos lá específicos. A prova discursiva valerá 20 pontos, é uma redação de até 30 linhas e vai discorrer sobre o cronograma, né, os conteúdos da atualidade, que a gente vai ver lá na frente. E a caneta é tinta preta, tá? Geralmente vem preta e azul, no edital veio só preta. Será aprovado na prova discursiva o candidato que obtiver nota superior ou igual a 10. Então, fiz a prova lá que vale 20, tirei 9,99. Estou reprovado. Porque tem que tirar 10 ou mais pontos para ser aprovado. Show de bola? Da prova de desempenho teórico-prático, né? Não tem discursivo, mas vai ter uma prova para os cargos de análise clínica e industrial. Ela vai valer 10 pontos. Ok? Agora vamos para os conteúdos de o cronograma, né? De conteúdos. Conteúdos básicos para todos os cargos. Língua portuguesa, legislação e ética na administração pública, noções de tecnologia da informação, noções de direito constitucional, exceto para o cargo de TI, e atualidade somente para o cargo de somente para a prova discursiva. Tá? Então, você vai estudar atualidade não para a prova objetiva, é para a prova discursiva. Então, aqui, ó, todos os cargos, tanto superior como cargo médio. Tá? Esses aqui são os conhecimentos básicos para ambos os cargos. Lembrando que daqui vão sair 50 questões. Show de bola? Como eu falei, vou destacar apenas o cargo de administrador e o cargo de assistente em administração, porque é os cargos que eu tenho mais familiaridade. Conhecimento específico, o cargo de administrador veio tranquilo, tá? Tranquilo, ó, tranquilaço, na verdade, né? Administração geral e direito administrativo. É lógico que aqui a administração geral, a banca trouxe quase 2 páginas de conteúdo, mas mesmo assim, tá bem tranquilo, tá? Bem tranquilo mesmo para o cargo de administrador. Conhecimento específico para o cargo de assistente em administração, já veio um pouco mais alongado, né? Administração pública, orçamento, gestão de pessoas, noção de organização, administração de recursos materiais, matemática e redação oficial.
Lembrando que daqui sairão 70 questões. 70 questões aqui também, que é um zero. Show de bola. Trouxe aqui o cronograma, né? Para você não se perder. Ó. Por exemplo, data final para pagamento da taxa de inscrição. Importante, 20 de maio, tá? Até o dia 20 de maio. E a aplicação das provas objetivas para todos os cargos e discursiva para os cargos de nível superior e nível intermediário, dia 29 de junho. Show de bola, fica atento aos prazos. Trouxe aqui duas questõezinhas do último concurso da UNB, né? Fundação Universidade de Brasília, é a mesma coisa, para o cargo de assistente em administração. Vamos lá. Com relação ao arquivamento e a procedimentos administrativos, julgue o item a seguir. A tabela de temporalidade determina o prazo pelo qual o documento deve ser mantido em arquivo e a sua destinação após esse período. Tá? Tranquila, questão tranquila. Quem já vem estudando aí arquivologia há algum tempo vai perceber que é isso mesmo, né? Existe uma tabela de temporalidade, cada órgão tem lá o seu modelo, né? A sua estrutura, e essa tabela serve para estabelecer prazos. Né? Porque os documentos eles não podem ficar na instituição para sempre, eles não podem ser arquivos correntes para sempre, não. Tem que existir essa tabela para que haja um fluxo nos documentos da organização. Trouxe aqui para vocês um exemplo. Contrato de trabalho, é o tipo de documento, né? O prazo de guarda, 5 anos após a rescisão. Então, tem lá um trabalhador que ele ficou 10 anos na instituição. O contrato de trabalho dele vai ficar guardado na instituição por mais 5 anos. A destinação, qual é a destinação? Isso aqui é uma tabela. Ó. Tabela de temporalidade. Destinação, eliminar se não houver ação judicial. Então, após esses 5 anos aqui, elimina esse contrato de trabalho. Esse aqui é um exemplo, tá, pessoal? É um exemplo hipotético de tabela. Observação preservada se houver litígio. Outro tipo de documento, nota fiscal. A prazo de guarda, 5 anos. A destinação, eliminar. Observação conforme a legislação fiscal. Perceba que a tabela ela é macro. Diante das situações, você tem que especificar. Por exemplo, a nota fiscal, o formato de eliminar dela, com certeza, tem recomendações normativas em legislação fiscal. Com certeza vão pedir para escanear, digitalizar, para que seja eliminado só o físico. Ok? Entenderam? Trouxe aqui mais uma. Ó, tabela de temporalidade e destinação de documentos de arquivos relativos às atividades fim do Ministério das Comunicações. Olha só. O descritor. Promoção de estudos para a formulação de política das comunicações. É um arquivo corrente, temporalidade 2 anos. Evento que dispara a contagem, fim da análise. Arquivo intermediário, 4 anos. Evento que dispara a contagem, transferência, destinação final, aguarda permanente. Tá? Então, isso aqui é uma tabela para arquivo corrente e arquivo intermediário. E ele traz a tabela para os dois. Arquivo corrente é 2 anos, arquivo intermediário é 4 anos. Entenderam, compreenderam, trava a língua agora. Entenderam e compreenderam a função da tabela de temporalidade? Então, alternativa correta. Mais uma, para a gente fechar. Julgue o item. Só lembrando, a última prova foi 2022. Então, para quem vai fazer para assistente de administração, para administrador, teve cargos e vagas, né, no último edital de 2022. Então, a sua obrigação é resolver essas provas. Você pega elas, faz ela online, ou então imprime e resolva ela. Inclusive, cronômetro, coloque lá 4 horas e 30 minutos. Não sei se veio discursiva, mas se não vier, se não tiver vindo discursiva, você pega um discursivo de outro concurso, da banca Sebrasp, e tente resolver.
a sua prova de assistente de administração ou administrador com a discursiva em 4 horas e 30 minutos. Show? Dica aí para vocês que estão se preparando. Vamos lá para a questão. Organogramas e descrições de cargos são parte da organização informal? Informal não, né, pessoal? O organograma já está falando, é algo mais burocrático, é algo que faz parte da estrutura do órgão público. Descrição de cargo também. Descrição de cargo é da alta cúpula da organização. Não pode ser de maneira informal, tem que ser algo formalizado. Organogramas e descrições de cargo fazem parte da organização formal e não da informal. Né? A organização formal é a estrutura oficialmente estabelecida pela empresa, documentada e planejada com definição clara de cargos, funções, hierarquias e responsabilidades. Aqui um exemplo, ó, né, que é um organograma. Nós temos aqui a presidência, temos o diretor A, o diretor B. Abaixo do diretor temos as gerências, né? E abaixo da gerência nós temos os analistas, os assistentes, técnicos e estagiários. Tá? Então não tem como isso aqui fazer parte da organização formal ou informal. Ela com certeza faz parte da organização formal. A organização informal surge espontaneamente das relações interpessoais entre os membros da organização e não é oficialmente documentada. Tá? A organização formal é aquele bate-papo entre os funcionários, né? Também, ó, aquela fofoca nos corredores, tudo isso é informal. Isso não vai para o organograma, não vai para a descrição dos cargos. Show de bola? Bom, exemplo de descrição de cargo. Nome do cargo, na lista de marketing, departamento, marketing, reporta-se a coordenador de marketing, resumo do cargo, por aí vai. Principais responsabilidades, requisito. Perceba que isso aqui é muito técnico, não tem como fazer parte da organização informal. Isso é organização formal. Entenderam, compreenderam, análise rápida aí para vocês, tá? Espero que tenham gostado. Fica aquela recomendação de baixar e resolver a prova de 2022, tanto para o cargo de administrador quanto para assistente de administração e o outro cargo que seja da sua área. Show de bola? Deixar aqui as minhas redes sociais, ó. YouTube, nos siga lá. Também tem um Instagram, ó. Isso aqui é o meu Instagram pessoal. Tem aqui um projeto novo, né? Ainda está em fase de elaboração. Queríamos muito, né? Queríamos muito que já tivesse em pleno vigor, em pleno acesso esse projeto, porque com certeza iria ajudar vocês. A gente está trabalhando, né, com PDFs e vídeos comentados específicos para esses cargos da área educacional, principalmente administrador e assistente de administração, mas ainda ainda não tem nenhum produto relacionado a isso, tá? Mas nos sigam, que em breve a gente terá novidades. Também tem aqui um projeto mais consolidado, que é o Missão Concursado, onde a gente também tem várias oportunidades para vocês. E era isso, pessoal. Bons estudos. Espero que vocês tenham uma excelente prova, um excelente processo de estudo até o concurso da UNB. Tá ok? Então, abraços. Se você tiver dúvidas, pode falar comigo nas redes sociais, lá no Instagram, que eu vou ter o prazer e o privilégio de responder a cada um. Deixa aqui o seu comentário, deixa a sua curtida e até mais.